mais do que com simplesmente eu ou os nossos colegas que estivermos aqui. O meu convite é que você se conecte com o Espírito Santo de Deus, que ele possa encher a nossa vida. E eu vou começar com uma oração e eu quero deixar você muito à vontade para você compartilhar. De repente você quiser interagir, se quiser com alguma com os seus sinais aqui no quem estiver no Google Meet ou com comentários aí no YouTube, como você puder compartilhar, louva a Deus, agradece ao Senhor junto comigo, tá? Isso é uma coisa que nós vamos fazer juntos e essa é a ideia. Então, enquanto não tiver um louvor tocando aqui, eu quero que você vá orando comigo, pra gente se aproximar mais, pra gente se conectar mais da presença de Deus que já está aqui nesse lugar, amém? Então bora lá. Rick, que é o meu marido e o grande organizador aqui da parte de infraestrutura, daqui a pouquinho ele vai colocar um louvor pra gente. Então vamos lá. Pai, eu quero te agradecer com o meu coração por essa noite. Eu quero entregar cada uma das coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o nosso objetivo de estar nesse lugar é porque a gente quer te conhecer um pouco mais. O nosso desejo é conhecer como a sua mente funciona, o que o Senhor sonhou para nós. Como na prática, na nossa vida cotidiana, a gente pode desfrutar da tua presença, desfrutar da tua voz, dizendo, filho, esse é o caminho, anda nele. Pai, eu clamo ao Senhor para que a tua presença possa falar conosco, que a sua palavra hoje possa nos ensinar coisas que a gente ainda não sabe. Eu clamo, Pai, para que, assim como Jesus ensinava de uma forma tão maravilhosa e transformadora, que hoje a própria voz de Jesus, através dessa ferramenta da Casa de Paz, o Senhor fale com a gente também. Eu abençoo quem já chegou, eu abençoo quem ainda vai vir para cá, eu abençoo quem está assistindo a gravação, e eu declaro em nome de Jesus que haja uma manifestação do teu poder, da tua alegria, da renovação de forças, da renovação de fé, que haja, Senhor, uma possibilidade, um novo acesso a sentir o teu amor, a sentir graça, conforto, consolo, direção. Pai, eu verdadeiramente abençoo os meus irmãos que estão aqui. Que haja um tempo de alegria, um tempo de aprendizado, um tempo de renovação, para que o seu próprio nome seja glorificado através da nossa vida, através das mudanças que nós e a nossa casa vamos viver à medida que a gente te conhece mais, te ama mais e vive mais cada uma das suas palavras. Essa é minha oração por mim e pelos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Tudo certo por aí? O YouTube tá indo? Maravilha? Então, glória a Deus, glória a Deus. Bom, gente, quem tiver aí no YouTube, você vai mandar uma mensagem me dando um alô, que aí o Ricardo tá vendo, ele vai falar comigo, ele vai trazer aqui. E quem estiver aqui no Meeting também faz a mesma coisa, comunica comigo. Qual que é um ponto? No YouTube eu não te ouço, aqui no Meeting eu consigo te ouvir. Então se alguém em algum momento quiser compartilhar algo, enfim, então o que eu vou te pedir? Para você levantar a tua mãozinha, porque eu vejo você aqui no Meeting, e aí eu vou abrir o microfone e também te escutar. Porque aí eu vou conectar um fonezinho aqui que eu vou conseguir te escutar, beleza? Bora lá? Tudo certo? Tamo junto? Eu vou entender que tá tudo ok e eu vou começar com a nossa palavra de hoje. Primeiro, o grande ponto sobre a Casa de Paz é dizer assim, a ideia da gente estar aqui numa reunião que ela é online não é para ser meramente um conteúdo repassado por alguém. A proposta nossa com a Casa de Paz é que a gente entenda que a gente tenha um lugar de verdade para aprender a palavra, mas também para se apoiar. Hoje, uma das coisas que nós vamos fazer ao final é orar por uma pessoa, o pai de uma grande amiga minha, que ele está numa situação de enfermidade, ele hoje está hospitalizado, e a gente vai orar por ele. Por que a gente vai orar por ele? Porque a palavra diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, ele ali está. E também diz que a gente pode crer que quando estiver alguém doente em nosso meio, basta a gente orar com fé, e essa pessoa pode receber uma cura. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele nos ensina a pedir. Ele nos ensina a buscar Ele. E isso é uma das coisas que nós vamos fazer. Então, de repente você, assim como esse meu amigo, ou não em outra circunstância, você tem alguma questão que você queira compartilhar, que você queira que alguém ore por você. Nós vamos orar.
Então, durante a Casa de Paz ou ao final, quero que você mande aqui uma mensagem com o seu pedido de oração e a gente vai clamar junto. Porque essa é a proposta da Casa de Paz. É a gente aprender mais sobre o Senhor, a gente desenvolver mais os valores do reino, os valores de Deus na nossa vida, mas também a gente apoiar um ao outro, orar um pelo outro, aconselhar um ao outro, com base na palavra, beleza? Tamo junto? Então bora lá. Hoje a palavra é sobre viver por fé. Viver por fé, ele é uma questão que a gente tem um grande desafio. Fé é algo que todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar. Todos nós, assim, pouco provável, até mesmo uma criança, em algum momento ela já ouviu falar sobre fé. O que a gente precisa entender é o que é fé, segundo a palavra de Deus, a Bíblia. Como é que eu vivencio isso na prática? É uma coisa mística, sensorial, ou existem comportamentos práticos que vão demonstrar se eu realmente vivo ou não por fé? A gente vai seguir 3 passos aqui do nosso bate-papo. A primeira coisa é um contexto. A gente tem um pouco de clareza sobre as premissas. As premissas do que corresponde à fé. Como é isso de viver por fé? Então, a gente vai entender esse contexto, as premissas. Depois a gente vai falar quais são os desdobramentos disso, né? Quais são as consequências de viver por fé? E depois, por fim, a gente vai falar um pouco de prática. Como é que eu vivo isso na prática? E se eu não consigo enxergar a fé suficiente na minha vida, como é que eu desenvolvo? É sobre isso que a gente vai falar, nós vamos navegar nesses 3 pontos juntos. Beleza? Então eu quero que você possa se conectar comigo. De repente você tem um papel e caneta aí para anotar, ou no seu próprio celular, ou não, ou de repente você só quer ouvir atentamente e deixar o Espírito Santo falar com você. Então, faça da maneira com que você mais vai conectar o teu coração para a voz de Deus, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa muito importante é saber o que fé não é. Fé não é um pensamento positivo. Tipo, cara, acredito que vai dar certo, vai dar bom, não vou fazer uma fezinha aqui e vai dar bom tal situação da minha vida. Isso não é fé. Fé não é ser otimista. Tá tudo dando errado, casa caindo. Mas eu acredito, vai dar bom, vai dar certo. Não é otimismo. Otimismo é muito bom, pensamento positivo é muito bom. O ponto não é sobre ser bom ou ruim, é sobre não ser fé. Porque eu tenho que entender, eu tenho que ter clareza do que é o que não é fé. Porque assim, se eu não tenho conhecimento sobre alguma coisa, dificilmente eu vou ter o resultado que isso se propõe a me dar. E o pior, eu vou estar numa situação onde eu vou acreditar que eu estou tendo fé, e aí eu não vejo os resultados, e aí eu começo a desacreditar que fé é algo real e não só uma força de pensamento. Esse é o grande problema, ou é o grande risco, quando a gente não conhece de verdade um princípio da palavra como ele de fato se propõe a ser. Então, o primeiro passo para que a gente realmente consiga desfrutar do que a fé nos proporciona é saber o que ela é, o que ela não é. E eu já te digo, como eu falei, não é confiar em si mesmo, não é ter fé em si mesmo, não é ter pensamento positivo, não é ser otimista, embora todas essas coisas são boas. A fé, ela é um fundamento. A fé é como se a gente pudesse olhar para o alicerce de uma casa e saber que assim, a fé é esse alicerce. Ela é esta base sólida aonde uma casa é construída. Que casa? A casa da nossa vida. Quando Deus criou o ser humano, criou você e eu, ele tinha um objetivo único, de que a gente fosse a sua imagem e semelhança. No caráter, na essência, nos sentimentos, nas ações, no poder criativo. Nós não somos Deus, mas ele nos criou a imagem dele, literalmente como filhos, para ser como filhos. O meu filho, ele não é meu, né? Ele não sou eu. O meu filho, ele é alguém que tem o DNA, que tem as características, algumas até de comportamentos, diversas outras características genéticas. E isso é maravilhoso, mas o meu filho não é a Camila, não é o Ricardo. Porém, ele tem características, ele vai ter, né? Ainda não tem porque não existe, mas ele vai ter características da Camila e do Ricardo. Então, quando Deus criou você e eu, é para que as características dele,
a essência, o caráter, a personalidade, a forma de pensar, de agir, de criar, fosse semelhante a ele. Então, o grande ponto é, sendo essa imagem, o objetivo da fé deste fundamento é construir essa vida. É construir essa vida que ela está alinhada com o que Deus sonhou pra gente. Com o que Ele propôs para nos fazer viver. E como a palavra vai ensinar pra gente, Ele nos chamou para uma vida abundante. Abundante não é ser milionário simplesmente, não é sobre dinheiro simplesmente. É muito mais do que isso. Porque de verdade, o dinheiro sozinho, ele não vai trazer pra gente a plenitude que o ser humano anseia. E isso a gente pode olhar aí fora, porque se dinheiro resolvesse, nós temos assim ó, uma infinidade de pessoas que não tem mais aonde colocar ele e são completamente vazias. Talvez você é alguém que é extremamente próspero, mas já passou por situações de se sentir vazio. Então o grande ponto da abundância que Deus está falando dessa vida para nós, ela não é só financeira, ela é também, mas é muito além. É sobre poder dormir, ter paz para isso. É sobre conseguir se olhar no espelho e ter amor. Não é ser Deus e ter aquele ego. Não, não. É sobre ter respeito e amor. E falar, poxa, eu sou uma pessoa digna. É sobre ter relacionamentos saudáveis. Isso é abundância de Deus. Então a fé, ela é o fundamento para que essa vida aconteça. E aí a gente vai começar a aprender a entender como é que isso se desdobra. Como é que isso acontece na prática, esse fundamento. Para eu entender isso, eu preciso saber que a palavra vai dizer o seguinte, vai dizer que ela é a certeza das coisas que se esperam. Ele é o firme fundamento das coisas que nós buscamos. Ele é o firme fundamento e ele é a certeza. O que é certeza? Imagina que loucura, né? Quero que você reflita aqui comigo. A certeza que a palavra vai dizer, e aí ela vai fazer uma associação aqui bem complexa, para dizer o seguinte, imagina que a fé vai dizer que assim, olha, é certeza de que se eu acreditar que uma montanha pode sair de um lugar para outro, ela vai se mover. Parece uma coisa completamente ilógica e de fato é, fisicamente falando, isso é impossível, fisicamente falando. Agora, o que esse exemplo bíblico está querendo trazer para nós? O que é essa certeza que a Bíblia vai falar? Ela é literalmente sobre aquele conhecimento sobre algo que eu simplesmente sei porque sei. Vou me fazer entender melhor. Pensa comigo aí, você já deve ter me ouvido falar isso nesse exemplo. Sempre que eu falo de fé, eu vou dar esse exemplo, mas ele cabe muito bem. Quero que você pense comigo alguém que você conhece há muito tempo. Que você conhece, que você convive, que você tem respeito, amor, apreciação. E você conhece essa pessoa assim, ó, de trás para frente, como a gente pode dizer. Normalmente essa pessoa pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge, pode ser um amigo de vida. Mas sabe quão profundamente, traz essa pessoa na sua memória agora. E aí, eu quero que você lembre de situações onde você conhece muito sobre o caráter, o comportamento, o perfil dessa pessoa. E aí, vamos supor que essa pessoa é alguém que é assim, extremamente cauteloso com o horário. Alguém que não se atrasa, de jeito nenhum. Não se atrasa. Alguém que leva isso com um valor extremo. E você já conhece, você sabe disso. Só que aí aparece uma outra pessoa e vai chegar para você e falar assim, olha, fulano marcou comigo uma reunião. Chegou atrasado, não deu a mínima, nem se justificou e simplesmente chegou lá, sentou e foi falando como se nada tivesse acontecido. Passaram 30 minutos da reunião e foi um total desrespeito. Quando você ouvir isso, você vai falar assim, meu amigo, você me desculpa, mas eu conheço muito bem o fulano. Assim, ó, ele não faria isso. Eu tenho certeza que ele não faria isso. Qual que é o ponto dessa certeza? Você não estava lá, você não viu a situação, você não tem uma bola de cristal, mas você conhece tão profundamente essa pessoa que você sabe que o comportamento dela não combina com o que está sendo dito. E aqui a gente pode explorar isso para vários outros aspectos. Pode ser quando alguém fala que fulano mentiu, que fulano traiu, que fulano fez tal coisa X ou Y. Você sabe porque sabe que fulano não fez. Eu conheço a minha mãe profundamente. Se alguém vier falar alguma coisa sobre ela que não bate com o caráter dela, eu posso, em respeito à pessoa, ficar calada, mas no meu íntimo, eu sei que aquilo não é. Eu a conheço. O meu marido, se alguém falar alguma coisa sobre ele, eu conheço.
Eu posso, de novo, também por ser educada com alguém, não debater, mas eu vou ficar em silêncio, porque eu conheço esse homem. Isso é a certeza que a Bíblia está chamando de fé. Eu conheço tanto, tão intimamente, que eu sei porque sei. O que isso tem a ver com fé, Camis, falando em relação a Deus? A fé, ela é a certeza das coisas que espero, à medida que eu conheço a Deus profundamente. Eu sei o caráter dele. Eu sei como ele age. O ponto é que essa certeza, essa confiança, talvez por não entender o que ela era de fato relacionada à fé, a gente imaginava que era uma força do pensamento, que era um otimismo, que era qualquer outra coisa. E aí a gente foi lá em algum momento da nossa vida e colocou esta fé e a coisa não se concretizou e a gente se feriu. E a gente deixou de crer. A gente começou a achar que essa fé aí era para alguns e não para nós, que isso daí era coisa de gente supersticiosa ou religiosa. Quando na verdade a limitação dessa fé na nossa vida é porque a gente não teve o investimento de tempo suficiente num relacionamento íntimo com Deus, a ponto de conhecer o caráter dele e saber que em determinada circunstância, se a palavra dele diz que tal coisa vai acontecer, eu sei porque sei que vai acontecer. Porque Deus não mente. Mas isso vem de um relacionamento. Então a fé, ela é esse fundamento, esse alicerce de uma vida que tem uma certeza. Eu sei porque sei porque eu me relaciono com Deus. Eu conheço Ele de com Ele andar. E aí, o fundamento é, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque eu não o conheço. Como é que eu vou agradar? Você só vai saber que eu amo jabuticaba se você conhecer, ou agora que eu tô falando pra você. Você só vai saber que eu amo de manhã, quando eu tô indo lá pro meu momento de oração, tomar o cafezinho do meu marido, se eu contar pra você, ou se você me conhecer profundamente. Você só vai saber que eu era alguém extremamente pavio curto, era bagunceira pra caramba, bagunceira não no bom sentido, eu era treteira mesmo, se você tivesse me conhecido. E você só vai saber que eu me transformei numa pessoa muito mais pacificadora depois de alguns anos da minha vida, se você me conhecer. Você vai saber como lidar comigo se você se relacionar comigo. Então, você vai saber do que eu gosto. E aí, naturalmente, você vai conseguir me fazer bem. Você vai conseguir trazer coisas que me fazem feliz de alguma forma, por me conhecer. Isso não é diferente com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que ele é um fundamento. O fundamento desta relação com Deus. O fundamento desta vida abundante que Deus sonhou para nós. Esta certeza. Eu sei porque sei que é fruto de conhecer muito bem por se relacionar. Por que todo esse contexto, Camis? Porque se eu chegar para você e falar, olha, vamos orar por uma pessoa enferma que está com câncer e você nunca teve uma experiência disso, talvez você vai ter uma força de pensamento, um pensamento positivo, mas não vai ver os frutos. Porque fé não é otimismo, não é força do pensamento. Todo esse contexto é para nos despertar, para a gente entender que Deus nos chamou para uma vida de fé. Por quê? Porque ela é a base que vai inviabilizar a nossa vida de tanto coisas cotidianas, de controlar o nosso ímpeto, por exemplo, uma personalidade impulsiva, como até mesmo construir uma carreira que eu nunca imaginei que eu poderia. Ou talvez uma cura que não era possível humanamente alcançar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Fé implica em perceber as pequenas manifestações da presença de Deus no nosso cotidiano. Eu vou dar alguns exemplos práticos daqui a pouquinho. Eu vou te contar de coisas, entre aspas, bobas da minha vida diária, mas que foram elas que foram me ensinando quem Deus é, como viver com Ele, como viver por fé. E eu vou continuar. Fica comigo, tá? Se conecta aí e tendo dúvida ou comentário, bota aqui no grupo do Meeting ou coloca no YouTube e o Rick vai passar para mim também. Legal. Pode ser, eu vou ver as coisas pequenas de Deus, em que sentido? Pode ser na paz que eu sinto, no momento que eu vou fazer uma oração, eu estou no meio do caos, mas eu só paro por 5 minutos e eu peço a companhia dele e simplesmente vem uma paz que ela não é humana, não é natural.
Isso é um exemplo de fé. Na força que encontramos para enfrentar mais um dia de trabalho, desafios pessoais. A gente sabe que não é brincadeira dia a dia. A própria Bíblia vai falar que os dias são maus. Há coisas lindas, maravilhosas na nossa vida. Infinitas, muito maiores do que as difíceis. Mas as difíceis, muitas vezes, são difíceis com força. Então, ter a graça para se levantar mais um dia de manhã e enfrentar isso, cara, isso é parte desse fundamento da fé. Quando vivemos por fé, nós estamos conectados com a vontade de Deus e a gente espera Ele agir. Quando cremos e agimos, vemos o resultado da nossa fé. Então, quando cremos e agimos, isso é mais uma parte de contexto muito importante. Eu posso crer e não fazer nada. Concorda comigo? Eu poderia, sim, eu creio que as pessoas vão vir hoje nesse encontro na Casa de Paz, mas eu poderia não ter entrado. Eu não ia viver esse momento com você. Pô, Camis, mas é óbvio que você vai entrar. Quantas coisas na nossa vida são óbvias? Eu vou lá, eu oro por uma entrevista de emprego, por um emprego. Aparece a entrevista da minha vida. Eu fico morrendo de medo e eu não vou. Não vai se manifestar o resultado, porque é crer e agir. A palavra vai sempre dizer isso, a Bíblia, Deus, o nosso grande Deus, vai sempre nos ensinar que eu creio no meu coração, mas eu vou agir de alguma forma para que aquilo se manifeste, porque é a ação que comprova que eu efetivamente criei. A Bíblia vai ter um texto que ela vai falar justamente isso. Cri, por isso falei. Eu creio tão intimamente nisso que eu estou te falando, que é por isso que eu venho aqui, ó, olhar no teu olho através dessa câmera para dizer, olha, isso aqui é verdade. Não é uma coisa que alguém me contou, simplesmente. Não foi algo que eu ouvi falar. Eu vivo na minha vida isso aqui. A minha vida foi completamente mudada quando eu aprendi a viver por fé. E olha, eu aprendo isso todos os dias. Quantas circunstâncias eu ainda não vivo por fé? E quantas outras o Senhor já me deu a graça de aprender. Então, é sobre crer e agir. E quando a gente crê e age, a gente vai ver o resultado. Não basta ter a palavra, uma direção de Deus ou conhecer os valores da palavra de Deus. É preciso agir com confiança nela. Assim, a gente anda e vive por fé. Então, esse é o primeiro contexto. Ok? Esse é o pano de fundo. A fé, ela é um fundamento onde uma casa sólida, uma vida sólida precisa ser construída. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é esse agradar a Deus? É poder entregar esta vida que reflete o que Ele mesmo sonhou. Abundante, alegria, plenitude interior, plenitude nas conquistas, clareza, crescimento, desenvolvimento. Ser desenvolvido pelas dores, se tornar uma pessoa melhor, ser alguém que dá testemunho bom de enquanto esse mundo está cada vez mais tenebroso. É o fundamento e é a certeza do que se espera. Certeza baseada no eu sei porque sei. Eu conheço tão profundamente Deus que eu sei que Ele vai fazer isso na minha vida. Agora vamos lá. Consequências ou implicações práticas de manifestar a fé, de viver por fé na nossa vida. Primeira coisa, a fé gera obras e resultados. Não tem como. É impossível aos que vivem por fé não verem o sobrenatural na sua vida. Vou dar um exemplo, tá? É impossível alguém que vive por fé e ele está o tempo inteiro, a vida inteira, sempre, com os mesmos problemas, sem nenhuma evolução. Entenda algo que eu estou dizendo aqui. Não é que não existam problemas que a gente vai lutar com ele por anos. Eu tive muitos problemas na minha vida que eu lutei por anos. Porque ele estava formando um caráter em mim. Eu precisava passar por aquele processo. Eu não estou falando dessas circunstâncias específicas. Mas quando tudo, as finanças, os relacionamentos, a gente com a gente mesmo, o trabalho, o nosso caráter, nossa forma de agir com as pessoas, inquietação, ausência de paz, de alegria, quando todas essas coisas concomitantemente, o tempo inteiro, elas nunca mudam, isso é um sinal que eu não estou vivendo por fé. Porque quem vive por fé, é impossível não ver o sobrenatural. Eu vou dar um exemplo de sobrenatural aqui.
Uma coisa boba também, mas que eu gosto muito de dar esse exemplo. A minha cachorrinha, não a que eu tenho agora, a Morinha que vocês viram no começo, a Vilma, que ela mora com a minha mãe hoje. Existiu um momento lá atrás, a Vilma tem 8 anos mais ou menos, vai fazer 9, e lá no comecinho ela foi adotada, ela era uma cachorrinha muito doente, muito doente. E naquela fase a gente estava passando por uma situação financeira bem delicada, bem difícil mesmo. Então assim, eu não tinha condição financeira de pagar um convênio para ela, e tão pouco de pagar algumas consultas que eram um absurdo, menos ainda remédio, exame e tal. Então realmente a gente estava numa fase bem desafiadora. Só que o que acontece? Ela comeu alguma coisa, era uma pomada, e ela começou a passar mal. Ela começou a passar mal de verdade, tremia e tal. E a Vilma, assim, olha, eu amo muito aquela cachorrinha linda. Eu amo muito. E naquele momento, eu não tinha o que fazer, eu não tinha um médico para levar ela, era de noite, eu não tinha o que fazer. Então naquela hora eu literalmente orei, eu falei, Pai, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é soberano. E eu sei que ela é só uma cachorrinha, mas a tua palavra diz que tudo que diz respeito à minha vida te importa. Então eu nessa hora eu clamo ao Senhor, cura ela. Não permita que ela passe mal ou que algo pior aconteça com ela. Eu te peço agora, cura a Vilma. Você acredita que a Vilma parou de tremer? Quase que de maneira imediata? Naquela hora eu precisava daquele milagre, que algumas pessoas que de repente nem gostam de pet vão achar isso a coisa mais ridícula do mundo. O ponto maravilhoso sobre o nosso Deus é que não existe nada ridículo para Ele. Se é importante para mim e para você, Ele se inclina para ouvir. Esse é o caráter do Deus real, Jesus Cristo. Ele se inclina, mas se eu não tenho uma experiência com Ele, como é que eu vou saber que isso é verdadeiro? Eu vivi uma outra experiência mais desafiadora do que essa, também ligada à enfermidade, só que era a minha avó. A minha avó tinha Chagas, ela estava numa crise terrível de Chagas, eu não sei se você conhece essa doença, mas ela é onde o coração fica enorme, a ponto que ele perde a elasticidade, ele já não consegue bater mais. Então ela é uma doença degenerativa e aí todos os órgãos começam a ter as suas implicações ao final dessa doença. E na contramão, né, minha avó já era um milagre, porque os irmãos dela morreram todos com 50 anos. Minha avó tinha mais de 70 e estava firme e forte, mas lutando contra essa enfermidade. Só que o que aconteceu foi um ponto específico. Minha avó tinha me dito assim, olha, eu não gostaria de morrer num hospital. Era um desejo simples da minha avó. Eu não queria, eu queria poder simplesmente adormecer na minha casa. Essa era uma vontade dela. Beleza. Aconteceu uma situação fatídica, a minha avó teve uma crise, ela teve que ser hospitalizada, e no que ela foi hospitalizada, o rim dela parou de funcionar. Ela teve que fazer hemodiálise, ela estava fazendo xixi de sangue, ela estava numa situação terrível, os médicos não acreditavam que ela ia sair dali mais. Só que ela tinha aquele pedido, e aquilo para mim era muito importante, eu era a pessoa que estava com ela lá no hospital. E teve um momento que eu fui orar por ela, e eu literalmente clamei, eu coloquei as minhas mãos sobre ela e eu clamei e falei, Deus, o Senhor é soberano sobre a vida da minha avó. Se o tempo dela nessa terra terminou, eu te agradeço pelo privilégio do tempo que eu pude passar com ela. Mas havia um pedido. Há algo que a minha avó gostaria. Ela gostaria de não passar os últimos dias dela no hospital. Ela gostaria de adormecer na casa dela. Por isso eu te clamo agora, Senhor, o poder do teu sangue, o poder do nome de Jesus sobre a minha avó. Uma oração simples. Não senti nenhum arrepio. Eu tive naquele dia especificamente uma experiência com Deus diferente. Mas não é essa a ênfase que eu quero dar. Eu quero dar só que naquele dia, assim como eu orei pela minha cachorrinha, naquele dia eu fiz uma oração pela minha avó. Eu quero te dizer que foi de noite pro dia. A minha avó, que estava fazendo xixi de sangue, precisando de hemodiálise, sem perspectiva de sair, ela parou, voltou a urinar normalmente. Horas depois, ou no dia seguinte, o médico identificou que não precisava mais de hemodiálise. Ela se recuperou de uma forma que os médicos não entenderam, voltou para casa, passou meses e ela faleceu dormindo, adormecida, na casa dela. Tinha feito o cafezinho da manhã dela, deixando a roupinha dela arrumada. Eu não sei como é que você ouve essa experiência. Eu não sei como é que você escuta isso que eu estou te dizendo.
Mas o meu objetivo aqui é dizer para você que existe um Deus real, que tem uma intenção de que a gente compreenda que fé não é força do pensamento. Eu não tinha poder nenhum de fazer aquilo. Mas a fé era uma certeza sobre um caráter, o caráter de Deus. Por conviver com Ele, por conhecer a palavra, eu sei que Ele é amor. E que existem coisas que Ele faz simplesmente para alegar o coração de um filho. E Deus agiu assim naquele momento. Eu quis te dar situações como essa, mas eu também já vivi situações de fé onde eu olhava atitudes no meu caráter que eu não conseguia mudar. Eu era alguém impulsiva. Eu ia direto para a discussão. Eu batia a boca demais. Só que eu fui chegando uma hora que assim, ó, não dá para ser essa pessoa. Eu não aguentava mais ser essa pessoa, mas eu não conseguia mudar. Eu realmente não conseguia mudar. E eu orei, eu falei, Deus, eu preciso. Isso não traduz quem o Senhor é. Logo não faz sentido comigo, mas eu não sei mudar. Eu não consigo. E eu fui vivendo uma transformação verdadeira nessa personalidade. Hoje, se você quiser brigar comigo, você vai brigar sozinho, de verdade. Tá aí meu marido e minha mãe, que são as pessoas que mais conhecem, que você pode perguntar para eles. Mas eles já me viram pessoas treteiras. Eu sou a transformação, eu sou a prova de que realmente Deus pode transformar o caráter de alguém nesse sentido. Entende? Eu não era alguém de sair na mão, nada disso, mas eu era de discutir, e é ruim isso. Hoje eu fui livre de mim, e isso também é fé. Por isso que a fé, ela vai gerar obras, ela vai gerar resultado. Ela é uma resposta prática e real, não é uma coisa mística, não é uma coisa para alguns poucos. Ela é fruto de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. É sobre isso, por isso que ela é uma resposta prática. Imagina que você foi lá, esse exemplo, tá? Que foi em relação à minha avó. Eu sei que a palavra ensina a orar pelos enfermos. Se eu ouvisse isso e eu não fizesse nada, achando que comigo não funcionaria, eu não teria dado uma resposta real. Eu teria ficado no campo do ouvir falar. Mas não teria dado uma resposta real, não faz sentido. O viver por fé naquele momento era dar uma resposta real para isso. Atitude, comportamento, decisão diante de uma situação, uma circunstância. O que a gente faz em uma situação desafiadora? Se pergunta, eu quero que a gente faça hoje um scan. E aí, quando você me ouve falando isso, te dando esses testemunhos, é com muito, olha, de forma muito genuína, para poder dizer, olha, eu vejo isso todo dia na minha vida. Tem um monte de coisa que eu ainda não tenho conseguido. Várias coisas. Tem desafios de rompimento, por exemplo, rompimento profissional ou rompimento em outras áreas de transformação interna, sabe? De não ter alguns medos, de não ter algumas inseguranças que eu estou trabalhando, que eu ainda não alcancei. Mas o ponto é exatamente a beleza que tem nisso. A Bíblia vai falar que o Senhor nos chamou para viver de fé em fé. São degraus, são níveis. Tipo, não é que você acorda do dia para a noite vivendo por fé. Não, é uma vida cotidiana. São pequenas decisões diárias em relação àquilo que a Bíblia me ensina, que vai fazer com que eu veja os frutos disso. E quando eu vejo esses frutos, isso me dá mais fé. E aí eu dou mais um passo, por isso eu vou de fé em fé. E aí vão ter coisas que eu olho e falo, puxa, eu não dou conta disso ainda. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sei que o meu Senhor, o meu Deus, você e eu orando juntos pensando isso, Ele vai cumprir até o final da minha vida tudo que Ele planejou, se eu me dispor a viver por fé. Então vamos fazer um scan na nossa vida. Como é que a gente age nas situações desafiadoras? Como é que a gente lida com dias maus de adversidade? Quem não anda por fé, ele vai... Quero que você faça esse scan na sua vida e eu também. Então vamos lá. Quem não anda com fé, acontece o quê? Ele se enfraquece, foge das circunstâncias, abandona a fé, se esfria o coração, se torna alguém ainda mais relutante ou ansioso, desiste e abre mão do que realmente sonhava. Não é pra mim não, isso aí, eu não dou conta, mas tá tudo bem. E aí tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Numa vidinha medíocre, mais ou menos. Isso, se eu e você não andamos por fé, esse é um relato nosso. Agora, os que andam e vivem por fé, eles permanecem. Eles não vão desistir. Não consegui ainda, mas tudo bem, eu tenho certeza.
que eu vou conseguir. Certeza por quê? Porque eu sei que Deus, Ele é fiel. E Ele disse que me ensinaria todas as coisas até o final dos meus dias. E se Ele disse que me ensinaria todas as coisas, essa área da minha vida que eu ainda não consegui fazer dar certo porque eu não sei como, eu sei que Ele vai me ensinar. Ter essa convicção é agir por fé. E essa convicção vem como? Por se relacionar. Então permanece porque tem uma palavra de Deus. Exemplo no trabalho. Eu estava esses dias dando uma outra aula e ao final um irmão muito lindo veio compartilhar comigo, olha, eu estava aqui no meu trabalho e aí o meu líder, meu chefe, me mandou, sei lá, mentir. Era mentir para o chefe dele. E ele falou assim, olha, eu entendo que a palavra diz que está errado, assim, que eu não devo mentir. E menos ainda para uma autoridade que é meu chefe. Então eu cheguei com esse coordenador, né, então seria o diretor e o outro coordenador, eu cheguei para esse coordenador e falei para ele, olha, com muito respeito por você, mas eu não vou fazer isso. Se você quiser, você pode me mudar de projeto, você pode, enfim, fazer o que você acredita que faça mais sentido. Mas eu tenho valores comigo que não me permitem fazer isso. Eu te falo com muito respeito. Cara, isso é agir por fé. Ser íntegro. Quando você tem um convite para passar aquela nota lá no seu imposto de renda, que o cara fala, não, mete umas notas fiscais aí para você, de convênio, de médico, para você abater, e você decide não fazer isso, porque isso é mentira, porque isso é corrupção, porque isso é roubo. Quando você não faz isso, você está agindo por fé. Quando alguém te cruza, te fecha no trânsito, e você tem uma vontade de mandar essa pessoa para um lugar muito feio, e você entende que alguém que é a imagem e semelhança de Deus, não cabe fazer isso. Quem é a imagem e semelhança de Deus perdoa. Quando você perdoa alguém que está agindo errado, e um ponto importante sobre perdão, daqui a pouco eu vou falar mais sobre perdão, mas um parênteses, perdão não é desculpa. Desculpa é quando eu falo, não, não foi nada, cara. Não, não, o perdão é, sim, o que foi feito é errado, existe um custo e um preço, e eu pago ele no seu lugar. Eu te perdoo. Isso é perdão. Então, quando eu faço isso, eu estou agindo por fé. Esse é um exemplo de agir por fé. Nas relações pessoais. Quando ao invés, num relacionamento amoroso, num casamento. Quando ao invés de fugir para o celular, porque a relação tá ruim. Quando ao invés de ir para a briga, para a discussão ou até para o divórcio. Quando ao invés de fazer isso, eu vou lá e olho a palavra e a Bíblia me ensina que o casamento é algo sagrado. Que é uma aliança que eu fiz e que diante de Deus ela é eterna sim, e que a palavra, essa mesma palavra diz que o Senhor restauraria, Ele tem poder para restaurar todas as coisas. Quando eu tomo essa palavra como uma verdade para mim, ao invés de ir para a briga, para a discussão, para a fuga no celular, para a traição ou para o divórcio, quando ao invés de fazer isso, eu vou lá e vou aprender a perdoar. Vou aprender como é que eu me comunico de uma forma que eu me faça entender para essa pessoa. Como é que a gente consegue voltar a fazer as primeiras coisas desse relacionamento, a ponto de restaurar? Quando a gente vai pedir ajuda, quando a gente tem humildade, vai pedir ajuda, seja por um aconselhador de casais, ou um pastor, ou um amigo maduro que tem um casamento saudável, não um amigo que está divorciado já no 8º casamento. Quando você e eu fazemos isso, isso é agir por fé, isso é a prática da fé. Ou talvez falando, eu falei aqui do cônjuge, mas isso serve para um amigo, isso serve para um pai. De repente seu pai e sua mãe falharam com você, tentando fazer o melhor, ou talvez não, eu não sei qual é o caráter do teu pai e da tua mãe. Mas algo fez e te feriu muito, e você está aí sem falar com eles por anos. Mas a palavra diz que aquele que honra pai e mãe, ele vai se prolongar os dias e ele vai se dar bem na vida. Isso é um mandamento. Se eu vou lá e mesmo que meu pai e minha mãe me feriram e eu honro, honra é o quê? Honra não é carinhozinho. Honra é entender esse cara, você tá acima. O pai, a mãe, ele é maior. Então se eu tiver que te ajudar, eu te ajudo, eu te perdoo, eu te entrego o perdão. Eu me recuso a ficar sem falar com você o resto da minha vida. Para depois, no momento de velório, chorar amargo, porque passaram anos e eu não tive coragem de agir por fé. A nossa vida pode ser mais do que isso. A nossa vida
nasceu para ser mais do que isso. Então a fé é esse fundamento, é esse caminho que viabiliza para nós. É esse caminho. Então como viver por fé, Camis? Indo para o final, indo para o encerramento aqui do nosso encontro. A fé manifesta resultado e um estilo de vida diferente. Então a fé, ela vai na contramão, que nem eu falei isso para você. O que vai ser? O que é muito pregado? Cara, seu pai e sua mãe, eles que lutem. Deixa esses caras lá. Ah, não tô querendo saber de nada. Vira as costas e segue. Ou seu cônjuge, toda hora esse brigão, minha filha, vai cuidar de você, vai pro shopping. Ou, vai trabalhar. Não, deixa aquela louca em casa, vai pro bar. Eu não sei. Mas a fé, ela é contramão dessa parada. A fé é sobre honrar a pessoa, sobre perdoar, sobre amar. A fé, ela inevitavelmente vai produzir em mim, em você, aliás, quando ela está manifesta, ela vai vir acompanhada de alguns comportamentos na minha vida e na sua, que eles são impossíveis de se esconder. A Bíblia vai falar o seguinte, que quando que eu vou viver a fé, ela vai nos ensinar a exercer amor. Amor, o que é amor? Amor é fazer pelo outro não o que ele merece, mas o que é certo ser feito. Amor, muitas vezes, quando eu vou exortar alguém com respeito, isso é amor. Amor é esperar o tempo do outro. De repente, você está num patamar específico de uma coisa e aí um familiar, um amigo, um sócio, um cônjuge não estão naquele mesmo nível. E isso não é sobre ser melhor ou pior, são só momentos de vida. Amar é esperar essa pessoa chegar nesse momento. Só que o mundo vai dizer assim, não, se tem alguém atrasando a sua vida, cara, vida que segue. Não tenha dependência emocional. Dependência emocional, ela é ruim. Respeito e amor pelo outro, esperar o tempo das pessoas para construir uma vida, isso é fé. Isso é fruto de uma vida com Deus. A fé, ela vai produzir em nós essa vida de fé, vai deixar o fruto do Espírito, né? A atividade do Espírito Santo em nós com alegria, com paz, paciência, delicadeza. Não é aceitável grosseria. Não é aceitável ser rude, ser frio. Não para quem foi feito a imagem e semelhança do Deus vivo. Por isso que uma vida por fé, ela vai inevitavelmente mudar o nosso comportamento. Vamos nos tornar pessoas mais delicadas. Vamos tornar pessoas com mais bondade, com fidelidade, com humildade. E humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Por isso que é tão contramão do mundo, porque das circunstâncias de hoje, quando eu falo do mundo, eu estou dizendo assim, as vozes que a gente ouve hoje, o que é propagado, o que é difundido prioritariamente. Cuide só de si, olhe para o teu umbigo, viva para você mesmo, cuide dos seus interesses. Olha, de fato, a gente precisa ter cuidado com a nossa vida. Só que o olhar somente para si é um dos primeiros fatores de destruição da nossa vida. Porque nós somos criados para vivermos juntos, com uma dependência sadia um do outro. Eu nunca vou ser uma pessoa tão boa sozinha quanto o que eu me torno junto com meu marido, junto com os líderes que eu tenho, junto com a equipe, junto com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã. Essa realidade é para mim, ela é para você. Então, inevitavelmente, viver por fé vai mudar a nossa personalidade para o bem. Nós vamos conseguir encontrar essas características lindas. E uma característica final, domínio próprio. Essa história de não ter pavio ou de ser pavio curto, quando a gente vive por fé, ela muda. Porque na hora que eu vou fazer a minha vontade, que eu vou xingar, eu não estou vivendo por fé. Viver por fé é saber que, ainda que o outro errou, eu posso perdoar. Não por ele, não porque ele acertou, não porque eu sou bonzinho e tenho asas nas costas, mas porque é o certo. Porque a palavra de Deus me ensina a fazer isso. Então, viver por fé é isso. E aí, alguns exemplos. Na gestão do tempo e prioridade. Uma das coisas de viver por fé é... Quantas coisas da nossa vida a gente já parou? Quantas vezes a gente parou para um momento de oração mesmo? Não uma reza de
De repente pegar um texto e começar a falar aquilo sem nem sequer pensar no que nós estamos falando. É entender que Deus, Ele quer um relacionamento. Viver por fé é encarar, passar alguns minutos conversando com Deus. Mas vou conversar com quem, Camila? Não estou vendo. É o primeiro nível da fé. É de simplesmente nos deter e falar assim, olha Deus, honestamente, sinceramente, é tão estranho esse negócio de oração. Quando eu estou fazendo uma reza, eu até coloco a minha cabeça para funcionar, mas com esse negócio que a Camila falou aí, que eu não rezo, que eu tento conversar, é muito louco esse negócio. Eu não sei que você está aqui, eu não consigo entender, mas eu estou aprendendo de que o Senhor quer conversar comigo. Então eu me abro, eu me disponho. Faça isso um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. E eu quero te desafiar a vir aqui e me falar se a sua vida continua igual. É impossível. É impossível, por quê? Porque essa prática de priorizar, de realmente querer ouvir o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, nas diversas áreas, isso muda. Isso já é o primeiro passo de agir por fé. Outra coisa, quando está enfrentando um desafio, como é que você enfrentava desafio antes? Você ia para resolver? Você é um grande resolvedor de problemas? Isso é maravilhoso. Alguém que tem atitude é lindo, é mágico, é muito bom. É muito bom mesmo. A vida sem atitude não adianta. Deus não vai fazer por nós aquilo que é nosso papel. Mas será que você e eu não vamos demais na força do nosso braço sem antes orar e saber, Deus, qual é a minha atitude nessa situação? O que a sua palavra ensina? E aí, de repente, você pode pensar, a palavra é muito complexa, a Bíblia é difícil. Eu quero te encorajar a começar a ler a Bíblia pelos evangelhos. Sabe por quê? Se você for lá em João, no Evangelho de João, um dos primeiros versículos dele vai dizer assim, ó. E então era o Verbo, e o Verbo andava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se manifestou e se tornou carne. Deixa eu traduzir isso aqui. João, naquele momento, está falando sobre Jesus. Jesus, quando você olha a Bíblia e você vê tudo que Jesus fez, ele literalmente viveu a Bíblia na prática. O nosso Deus, ele é tão lindo e tão didático, que ele sabia que simplesmente a leitura não nos permitiria viver realmente. Isso é um fato porque na época de Moisés, tudo isso é questão real, isso não é mito, isso é uma realidade. Na época de Moisés existiu a lei, foram escritos os 10 mandamentos e eles eram simplesmente texto. Eles eram literalmente uma lei. Não havia alguém que viveu integralmente a lei. Quando vem Jesus, isso muda. Jesus viveu integralmente a lei e viveu a graça de Deus. O que é a graça? É quando, acima do que era olho por olho, dente por dente, ele nos ensinou um lugar maior. Conseguiu nos mostrar que a intenção importa. Que aquilo que está no meu coração, a minha intenção real e genuína conta. E como é que eu transformo esse coração para que não só a minha atitude no que as pessoas veem muda, mas que o meu interior mude? Jesus viveu isso. Jesus foi aquele que falou assim, ó, não é se você for pego em adultério que você pecou. Se você pensar em um homem ou uma mulher com uma intenção impura, você já cometeu adultério com ela. Olha como isso é mais alto. Mas o ponto é, Jesus viveu isso. E ele mostrou que através deste relacionamento, desse viver por fé, o que Deus tem sobre essa área, eu vou aplicar isso na prática. E isso constrói um relacionamento que me traz a certeza sobre as coisas que eu preciso fazer ou não fazer. Jesus mostrou na prática que isso transforma o nosso interior. É impossível ser alguém igual. É impossível. Então, se ler a Bíblia ainda é algo que é complexo para você, eu quero te encorajar, leia os evangelhos, porque lá o verbo, o texto, a letra, se fez carne, se tornou Jesus. E ele, nas suas atitudes práticas do cotidiano, simples, um homem que foi um carpinteiro, que teve família, que teve os problemas, que foi traído, que passou todas as coisas que você e eu passamos, ele mostra lá nos evangelhos como é que Jesus agia. Essa é uma das formas mais deliciosas de conseguir conhecer a mente de Deus. E aí, ao começar pelos evangelhos e ir praticando um pouquinho todos os dias, esta fé, esta certeza sobre o caráter de Deus se consolida.
se fortalece. E aí, atenção, o scan final. Se você age da mesma forma antes de ter conhecido qual era ali o valor, a vontade de Deus, o pensamento de Deus sobre alguma área da sua vida. Se você decide apenas seguindo raciocínios naturais. Se você age apenas pensando nas vantagens ou desvantagens que alguma coisa tem, que vantagem Maria leva. Se você se baseia só nas circunstâncias naturais para suas ações, então você e eu, se isso é realidade na nossa vida, a gente não está vivendo por fé. E você de repente vai dizer assim, Camis, eu não estou vivendo por fé, mas não é porque eu não quero, eu não sei. E aí o ponto que a gente encerra aqui o nosso encontro de hoje é dizendo, como é que eu aumento a minha fé? Como é que eu faço isso ser uma realidade? Lembra que é degrau por degrau, de fé em fé? Primeira coisa é entender, Deus deu, a palavra vai dizer que Deus deu para todos, toda a humanidade, uma medida de fé. E essa medida, a ideia não é que ela permaneça igual, é que ela cresça ao longo da nossa vida. Então, em uma época da minha vida, eu conseguia ter fé, sei lá, talvez só para mudar a minha personalidade. Mas eu fui avançando e consegui ter fé para crer na cura da minha avó naquele dia. Mas isso não foi do dia para a noite, ele foi uma construção. E eu passei ali por 4 pontos, constantemente. O primeiro ponto é, qual área da sua vida que você precisa viver uma mudança? Que você sabe porque sabe que não está abundante, está longe disso. E você precisa de uma mudança, mas não sabe o que fazer. Eu quero te convidar a ir para o primeiro nível de fé, que é buscar alguém que viveu uma transformação nisso pela palavra. Vou dar um exemplo. Se alguém que tá com um cachorrinho doente e ela pudesse perguntar para mim, Camila, como foi? E eu ia compartilhar com ela a minha experiência. Eu ia compartilhar com ela como eu vivi isso. Ao ver o meu milagre, isso ia aumentar a fé dessa pessoa. Então, quantas pessoas você convive que vivem isso na prática? Seja com relacionamento restaurado, de repente você está com um problema no teu casamento, e aí você conhece alguém que vive um casamento de verdade, que tem amor, que tem respeito, que cresce, que expande, que melhora, que Deus está no centro. Conversa com essa pessoa, pede para ela te contar o milagre dela. Esse é o primeiro nível de edificar a nossa fé. É ver o milagre. Ver alguém curado de câncer é impossível desver. Se você vê os exames, se você conheceu essa pessoa, você conviveu, e você fala, meu Deus, é inacreditável. Mas ao mesmo tempo que você fala que é inacreditável, você sabe que aquilo não dá para você desver. Então isso edifica a fé. Ver o milagre. E aí entenda milagre, nem são somente coisas da cura de um câncer, como eu comentei, e nem somente da mudança de um perfil. Não colocamos Deus numa caixa. Fé é sobre toda e qualquer circunstância que você e eu vamos passar. Então, busque alguém que viveu esse milagre para que você veja. Isso é o primeiro nível de edificação da fé. Segundo, vai para a Bíblia. O que a Bíblia conta sobre esta área específica que você está vivendo? O que ela ensina? Quais são os valores? O que é o jeito que Deus ensina de viver aquela área? Foi um exemplo que eu dei. Falei sobre relacionamento familiar, pai e mãe. Deus ensina que a gente deve honrar pai e mãe. E você está lá sem falar com seus pais há anos. Leia o que a Bíblia diz, como perdoar. O que a Bíblia fala sobre o perdão. De que maneira que a Bíblia ensina o perdão. Leia, literalmente, aumente o teu nível de consciência sobre o que Deus ensina sobre esse tema. Esse é o nível 2, é ouvir a palavra. O ouvir a palavra, o ler a palavra aumenta a fé. Eu percebo que isso não foi uma coisinha que alguém me contou. Está escrito na palavra. É um fundamento do que Deus tem para nós. E quando eu vou olhar a Jesus, como eu falei aqui, eu vejo isso manifesto nele. E uma forma de você fazer isso de uma maneira bem gostosa é assistindo The Chosen, por exemplo. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Eu sempre falo. Ali é um vídeo maravilhoso que mostra muito sobre o que a Bíblia conta, sobre algumas atitudes. Mas talvez a área da sua vida não está descrito lá nesse filme, mas está certamente na Bíblia. Em livros que falam sobre a Bíblia. Desta área, leia. Isso vai edificar a tua fé. Aí você tem que ir para o terceiro passo, que é viver uma experiência prática. É fazer a primeira ligação para o teu pai ou para tua mãe. É fazer o primeiro
em primeira conversa com teu cônjuge, dizendo, olha, a gente não está conseguindo se acertar, na parte que é minha, eu te peço perdão. Eu estou disposto, eu estou disposta a gente reconstruir essa relação. Ou se ela no teu trabalho, que você sempre dava um jeitinho brasileiro, é você agora não dar esse jeitinho brasileiro mais. E se eu perder meu emprego, Camis? Eu te asseguro que se agindo por fé, você vai ver um milagre acontecer de uma outra forma. Seja naquele lugar ou em outro lugar, você vai ver um emprego diferente. Então você vai para o terceiro nível, que é experimentar. É literalmente viver na prática. Então você viu o milagre, isso te deu um nível de fé. Você leu na palavra, isso aumentou o seu nível. Mas nada se compara a você experimentar. É assim que se constrói essa relação. Isso é o viver por fé. Porque aí a gente consegue chegar no quarto ponto, que é o consolidar. Lembra do eu tenho certeza? Eu sei porque sei? Nessa experiência específica. Ainda que alguém te fale alguma coisa, você vai conseguir dizer, olha, eu sei porque sei que vai acontecer desse jeito, porque você vivenciou. Você vai naquela área específica, você vai ter visto. Deus não é um ser humano, ele não mente, ele não trai, ele não é infiel, ele é verdadeiro. E ele não é humano limitado, ele está acima, ele tem um poder sobrenatural. E esses ciclos constantes, diários, área por área da minha vida e da sua vida, vai nos levar de fé em fé. E isso sim, isso é viver por fé. Viver por fé nessa nossa era é escolher diariamente confiar em Deus e manifestar essa confiança através de ações concretas, decisões, atitudes, comportamento. É uma fé que se expressa na maneira como a gente lida com o trabalho, nossas relações, a gestão do nosso tempo, nossos recursos e a forma como a gente enfrenta os desafios. Eu verdadeiramente desejo que tanto eu quanto você que está aqui ao vivo e você que está vendo essa gravação possa verdadeiramente começar ou fortalecer ou reiniciar uma trajetória de viver por fé. Porque eu tenho a absoluta certeza no que a palavra diz, que ao agir por fé, ao andar por fé, ao viver o que a palavra diz, é impossível não ver a manifestação do Deus vivo. É impossível não viver milagres. É impossível não ver a transformação do meu caráter para o seu caráter. É impossível, é impossível. E você só vai saber disso, saber porque sabe, se você viver. As experiências que eu tive, eu não posso transferir para você. Eu só posso testemunhar, que é o nível 1. Eu vou te contar o meu milagre. Mas aqui eu também posso te ajudar a aprender, ouvindo, te ensinando a palavra. Mas nada se compara a você experimentar. Precisa ir para a prática, precisa viver. E esse é meu desejo, para que a gente viva uma vida por fé, viver por fé. Todos os dias, um dia de cada vez, degrau por degrau, de fé em fé. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar. Eu quero orar por nós. Mas antes de orar, eu quero saber se tem alguém que gostaria de dizer algo aqui ou de fazer um pedido específico. E eu vou orar para esse tema, para que essa verdade de viver por fé se manifeste na nossa vida. E depois, mais ao final, eu vou orar por cura, por milagre, por qualquer necessidade específica. Pode abrir o microfone cá e pode falar aqui pra gente. Eu vou te ouvir agora já. Tá me ouvindo, Camis? Te ouço. Talvez nossos colegas não vão te ouvir, mas eu te ouço. Ah, beleza. Não é um exemplo de fé. É algo simples que me aconteceu essa semana, na verdade. Eu trabalho numa empresa de benefícios, né? E há um tempo atrás ia ter uma mudança de horário. E eu queria mudar de horário. Só que, eu não me importei, não perguntei pra Deus nem nada. Né? Eram 2 horários. E eu queria muito das 8. Mas eu não fui pra esse horário. Eu acabei ficando com das 9. Até então, tudo bem. Eu consigo fazer minhas coisas após sair do trabalho, pra ir pra faculdade, essas coisas. E essa semana abriu uma vaga para fazer um determinado trabalho lá dentro. E eu queria muito ir para essa área. Só que eu acabei não podendo ir por conta de divergência salarial. E eu falei, tudo bem, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Quando foi ontem, a minha cliente chegou diretamente para minha coordenadora
e me pediu para que eu fosse para esse setor fazer esse serviço. Que quando eles ofertaram, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para Deus. Foi falar para ele, falou, Senhor, eu quero essa vaga, legal. porque é algo que vai me beneficiar lá dentro, é algo que eu vou ter mais conhecimento para, de repente, alcançar lugares maiores dentro da empresa. E eu tô indo pro 4º mês que eu tô lá dentro. E essa vaga, eles só iriam levar pessoas que tivessem mais de 1 ano, porque precisa de conhecimento, porque é para tratar coisas específicas dos clientes lá dentro. Sim. E eu pedi para Deus e através da fé eu consegui estar lá. Eu não poderia estar lá dentro. Questão salarial, questão de tempo de empresa, mas o Senhor, ele me ouviu e me colocou lá. E então, assim, é pela fé. A fé me levou para aquele lugar que eu estou hoje. Hoje eu comecei lá e foi, tipo, maravilhoso. Cheguei em casa hoje super em paz, super feliz. A minha mãe até perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. Tá maravilhoso. Que legal. Fico muito feliz com o seu testemunho. E é isso mesmo, nos detalhes. Você continuou trabalhando, você fez bem o seu trabalho e confiou. O próprio Deus agiu nos bastidores e a tua experiência de viver essa vaga que você queria. É sobre isso. Muito legal. Obrigada por compartilhar. Que isso possa ter edificado a fé de outras pessoas que estão nos ouvindo aqui. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Mais alguém? Boa noite. Oi, Dê. Tudo bom? Bem, e você? Então, vou fazer 2 pedidos. Bora. Então, atualmente eu estou em 2 empregos. Okay. Um eu trabalho duas vezes na semana, 2 dias na semana, na realidade. E o outro é numa clínica de plano capilar, trabalho 5 dias. Ok. E tá muita correria para mim. Esse 2 dias eu trabalho aqui no Socorro mesmo, no Guarapiranga. Tá. Só que o outro é na clínica em São Caetano do Sul. E tá muita correria. E eu também tô orando a Deus, pedindo já entreguei currículos nos hospitais. E tô orando, falei, Senhor, porque foi Deus que abriu essa porta em São Caetano para mim. Sim. Só que assim, eu chego acabada, cansada. Lá tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Enquanto a cirurgia termina, às vezes é 8, 10, 12 horas de cirurgia. Sim. Então eu chego, pego o metrô, essa troca, então tá muita correria. E tem hora que eu chego acabada, dá vontade de desistir. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E a minha vida, Deus me tirou de um fundo do poço mesmo, me trouxe da Bahia para São Paulo. Tem 1 ano que eu tô aqui. Aí eu morava na casa do meu patrão, morei lá por 8 meses. Depois eu pedi Deus para abrir a porta e aí eu arrumei esse emprego e aluguei uma kitnet. Só que ainda eu tô com o nome sujo. Aí e o dinheiro que eu recebo desses 2 empregos só tá dando para me manter. Aí eu não tô conseguindo ainda, tô pagando algumas pendências na Bahia e não tô conseguindo limpar meu nome ainda direito, entendeu? Tô com essa barreira. Então, assim, eu gostaria muito de pedir às irmãs a oração para que Deus venha abrir a porta, me dê direção, né? Se eu continuo ainda em São Caetano ou não. E abrir uma porta para que eu consiga me organizar para limpar, né? Meu nome. E eu creio que eu darei meu testemunho. Amém. Eu também creio nisso. A gente vai orar sobre esses 2 temas. Que é para essa mudança no trabalho, né? Se Deus quer que você faça essa mudança, que isso possa se manifestar e que você consiga tanto uma organização financeira quanto mais recursos para limpar o nome, quitar essas dívidas e continuar indo para um próximo nível de prosperidade aí. Amém. Perfeito. Muito a gente obrigada. vai orar, tá? Maravilhoso. Tá. Daqui a pouco a gente vai orar sobre isso. Show. Tá bom. Pode falar, Ká. Eu acabei esquecendo. É que você falou uma coisa no começo, e eu espero do fundo do meu coração que não seja a mesma pessoa, mas se for, amém. O pai de uma amiga minha, ele também tá muito doente. Ele tá internado também. Quando você comentou, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, será que é a mesma pessoa? Ele tá com problema. Oi? É o José Alves, é o mesmo? Não. O meu é o Eduardo. Então a gente vai orar por ele. Com umas questões renais, não chega, ele não é... Sim. É uma doença, minha amiga não conseguiu me explicar direito, é uma doença que ele tá nos rins, aonde ele tá precisando fazer hemodiálise porque os rins dele não está funcionando. Sim. Problema renal, a gente sabe que ele é bem complicado, mas pela fé eu creio que ele já foi curado. E como diz a minha amiga, se não for para cura, mas para que ele venha conhecer e se entregar a Cristo. Amém. Enquanto Amém. ainda Exatamente. tem.
Então a gente vai orar por ele, é Eduardo, deixa eu colocar aqui, qual que é o sobrenome? É Eduardo Rocha. Rocha, maravilha. Vou deixar aqui. Perfeito. Eu só escrevi para que eu não esqueça, tá? Perfeito. Mais alguém, gente, testemunho ou pedido de oração? Que aí eu já vou começar a orar por nós agora. Fiquem à vontade, dou-lhe uma. Alguma coisa no YouTube? Não. Deixa eu só ir confirmar. Não. Maravilha, gente. Então vamos orar. Vamos orar. E aí, gente, ó. Deixa eu até tirar aqui, eu tô me ouvindo 2 vezes agora. Pronto. Qual que é um ponto muito importante nesse momento de oração? A fé aqui, ela não é a fé da Camila, beleza? Quando a gente está reunido aqui, o Senhor nos olha como igreja. O que a Bíblia fala a respeito disso? Ele vai dizer que nós, quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, por Ele, para Ele, Ele se manifesta. E a Bíblia vai dizer que a igreja, que é o povo que ama a Deus e que tem a vida dedicada para Ele, vai combater o mal e o mal não pode existir. Então, a Camila sozinha não é igreja. A Camila individualmente é parte da igreja. Você comigo aqui. Então, é a oração da fé nossa. É a gente em unidade aqui, orando por cada uma dessas pessoas, por cada um de nós. Beleza? Então, como é que a gente vai seguir? Eu vou primeiro orar para que a palavra que a gente liberou hoje encontre no nosso coração uma terra boa e frutifique. Depois, nós vamos orar pela Denise, pelas questões que ela colocou. E depois a gente vai finalizar orando pelo Eduardo e pelo José Alves em relação à enfermidade, para que eles sejam curados, beleza? E aí, por fim, a gente vai abençoar e liberar. A gente deve levar mais 10 a 15 minutinhos, beleza? Bora lá, conecta tua fé junto comigo, que o Senhor se manifeste aqui e nos traga clareza do que Ele espera e que Ele se manifeste na nossa vida em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço demais por essa noite. Muito obrigado pela tua graça, pela tua presença aqui. Por tudo que o Senhor liberou na nossa vida, daquilo que a gente já conseguiu perceber, mas de outras coisas que a gente nem sequer sabe. E no mundo espiritual o Senhor já manifestou. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que essa palavra, que é a verdade da tua palavra, ela encontra no nosso coração uma terra boa, uma terra sedenta, uma terra que tem sede para viver essa verdade. E eu declaro que em nome de Jesus isso se manifesta em nós, na transformação do nosso caráter, na manifestação de milagres, na restauração das nossas famílias, dos casamentos, de empregos transformados, Pai, de uma vida que ela é uma vida abundante, abundante no sentido de refletir quem o Senhor é. Que essa vida por fé faça com que a gente tenha mais do teu caráter em nós. Verdadeiramente, Pai, o que o Senhor espera de nós por meio de uma vida de fé é que isso nos ensine a viver o jeito que o Senhor estabeleceu para nós. Uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que é contramão das circunstâncias desse mundo, que é contramão das vozes desse mundo, mas que traz vida de verdade, que traz uma vida abundante de verdade. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que essa palavra se manifeste em nós, nos fortaleça, Senhor. Nos ajuda no nosso dia a dia a conseguir perceber as circunstâncias que a gente tem uma oportunidade de viver por fé ou de viver a nossa confiança humana. Que o seu Espírito Santo possa falar conosco ao longo dos próximos dias, Pai. Ruminar isso no nosso coração. O Senhor nos ensina lá no Salmo que a gente deveria literalmente ruminar a palavra, meditar sobre ela de dia e de noite. Então que a gente possa ficar lembrando dessa palavra na hora que uma decisão chegar, na hora que uma circunstância chegar, Pai, que como a sua palavra diz, que vai estar diante de nós bênção e maldição. O que é a maldição nesse caso? A decisão por nós, da nossa vontade. Nos faça escolher a bênção, nos faça escolher a vida, nos ajude nisso. O Senhor não vai fazer em nosso lugar, mas eu peço que o Teu Espírito Santo nos ensine a tomar as decisões de uma vida por fé. Declaro que isso se manifesta em nós verdadeiramente e muda nós, muda a nossa família, muda a nossa comunidade, aonde a gente está plantado. E que verdadeiramente, Pai, desta forma, por meio de uma vida de fé, a gente te alegre. E a tua alegria é força. Quando o Senhor está alegre pelas nossas atitudes, ainda mais fortalecido nós somos. Porque nossos caminhos são endireitados e a nossa vida manifesta justiça, amor, benignidade, bondade, alegria, mansidão. Eu declaro isso sobre nós em nome de Jesus, Pai.
Eu abençoo cada um dos meus irmãos com essa verdade. Amém. E agora, Pai, a gente quer orar pela Denise. Senhor, ela trouxe uma questão específica do trabalho. O Senhor nos ensina que tudo que diz respeito à nossa vida te importa. O Senhor não deseja que a gente tenha um trabalho que nos escravize ou que nos impeça de fazer outras coisas importantes na nossa vida. Cuidar da nossa saúde, ter tempo de descanso, estar na tua presença, cuidar dos nossos relacionamentos. O trabalho não é teu projeto que o trabalho roube isso. Tua palavra diz desde o início que o Senhor criou todas as coisas e no 7º dia o Senhor descansou. O Senhor estabeleceu o descanso como um princípio do teu reino. E por isso o trabalho ele tem que ser bênção e não algo que nos roube de todas as outras coisas. Então, Pai, eu quero unir a minha fé à fé da minha irmã e dizer que nós somos gratos por esse trabalho que ela tem hoje. Obrigado porque ele provê recurso, desenvolvimento, aprendizado. Obrigado por esse empregador, por essa empresa que viabiliza para ela essa oportunidade. Nós verdadeiramente somos gratos por isso. Nós te agradecemos, Pai. E na mesma medida que nós te agradecemos, nós pedimos que o Senhor possa se manifestar. E se é tempo de uma mudança, se já é projeto seu, que a sua filha mude para um outro emprego, que vai viabilizar para ela tempo para outras coisas, eu clamo que esse milagre se manifeste, Pai. Que essa porta se abra, que um novo empregador surja, que uma oportunidade nova possa aparecer e a sua irmã possa ser, e a sua filha possa ser bênção naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, que venha a existência. Nós oramos e declaramos aqui na terra, Pai, para que seja também ligado no céu, como a sua palavra nos ensina. Que haja a manifestação desse projeto. Se o Senhor tem já este plano para a tua filha, que essa mudança, essa bênção que é para ela tão importante, se esse tempo já chegou, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que se cumpra, que a porta se abra, que o emprego de excelência se manifeste, Pai. E também nós oramos pela vida financeira da sua filha. Pai, ela tem o desejo de honrar e quitar as dívidas. Pai, eu te peço ajuda. Existiram momentos na minha vida que eu precisei de um milagre teu para que eu pudesse quitar as minhas dívidas também. Para que eu pudesse limpar o meu nome, que por diversas circunstâncias que aconteceram me levou a essa situação. E eu vi o milagre. Eu vi o Senhor me ajudar, Pai, com negociações que abençoaram sim os credores, mas que me abençoavam muito. O Senhor me ajudou, Pai, a gerar recurso da onde eu não tinha para gerar. O Senhor me ajudou, Pai, com pessoas que perdoaram uma dívida. Pai, eu quero declarar essa bênção sobre a minha irmã. E que ela possa, Pai, entrar num nível a mais, um nível superior de disciplina financeira, de conhecimento de como gerir melhor as finanças. Que ela possa, Pai, assim como o seu reino nos ensina, que ela possa ter, Pai, zelo, sabedoria, discernimento, graça sobre o que fazer no tempo, no modo, a hora de fazer, a hora de não fazer. Eu abençoo a minha irmã, Pai, com gestão, com destreza financeira. Que o Senhor, ela possa se conectar com pessoas que ensinem ela, que ajudem ela a ter essa gestão, tanto para quitar essas dívidas, mas principalmente para ir para um novo nível de abundância, de provisão, de responsabilidade financeira e de crescimento, para glorificar o teu nome. E que esse agir por fé honre o teu nome, Pai. Eu oro por isso, creio por isso e declaro na vida da minha irmã em nome de Jesus. Pai, e agora a gente ora pela vida do Eduardo Rocha e do José Alves. Pai, o Eduardo Rocha está com uma situação no hospital relacionada ao rim dele. E o Zé Alves, Pai, ele está relacionado ao coração. Ele está na UTI e, Pai, nós cremos que a Tua palavra nos diz que a enfermidade, ela é ilegal. O Senhor naquela cruz, morreu na cruz para nos trazer cura. Naquela cruz, Pai, quando o Senhor morreu na cruz, toda a enfermidade, ela esteve sujeita ao Teu governo. E o Senhor nos ensina que estando alguém entre nós doente, nós devemos orar pelos enfermos e a oração da fé vai curar o enfermo. Pai, nós declaramos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que a sua vontade, ela é soberana. Mas assim como a tua palavra ensina, nós viemos aqui com uma oração de fé e clamamos, Pai, possa haver cura sobre esses homens. Senhor, eu peço que o Senhor entre naquele hospital, conduza aqueles médicos. Senhor, adestre a mão de cada um dos médicos ou enfermeiros, anestesistas, quem quer que seja, Pai. Guia aqueles homens e aquelas mulheres, que eles possam manifestar o Teu reino. Que eles possam, Senhor, ser um instrumento de cura, Pai, seja como for, por um milagre instantâneo, ou por um remédio, ou por um tratamento. Pai, não importa, o Senhor é soberano. Mas nós clamamos, cura essas pessoas.
E que essa experiência da enfermidade, Pai, possa servir como instrumento para que eles conheçam quem o Senhor é. O Senhor não é Deus que castiga, o Senhor não é Deus que tem prazer na tristeza dos seus filhos. Não, a tua palavra diz que o Senhor geme por nós, que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi capaz de dar a vida por nós por um tremendo amor. E que o Senhor usa as circunstâncias desta vida, seja de dor ou de alegria, mas para nos atrair à tua presença. Então eu oro, pedindo que essa circunstância, Pai, possa levar eles, o José Alves, e levar o Eduardo Rocha para mais perto da tua presença. Para uma decisão de uma entrega genuína, íntegra e integral. Para viver por ti, para viver para ti, para viver por fé. É o que nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu esqueci alguma coisa? Esqueci alguém? Alguma oração? Não? Maravilha. É isso. E eu não sei, pra gente terminar, se alguém tem mais alguma coisa, então pode colocar ali no grupo. E pra gente terminar, uma última questão. Se tiver alguém entre nós, ou talvez você, que vai assistir a gravação desse encontro, e você pode olhar para isso e falar assim, como é que eu começo a ter fé? A Bíblia vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e que a sabedoria é render a nossa vida a Deus completamente. Então eu quero te dizer que há um primeiro princípio para que a fé se manifeste. É entregar nossa vida integralmente para Jesus. E se você por qualquer motivo quer tomar essa decisão de entregar sua vida para Jesus, e Camila, o que é isso? A Bíblia vai dizer que são 2 movimentos. Com o coração eu creio e com a minha boca eu confesso Jesus como meu Senhor. Por quê? A Bíblia nos diz que todos pecaram, todos nós, eu e você. O que é pecar? Errar o alvo. A gente tomou decisões na nossa vida que nos levaram para um caminho que não era a vontade de Deus. E isso nos afastou de Deus e isso, como consequência, fez a gente não saber como viver por fé, como viver com Ele, como conhecê-lo. Então, a palavra vai dizer o seguinte, quando eu reconheço que, como todo ser humano, eu pequei, eu estou longe da presença de Deus, mas eu quero que Ele faça morada em mim, a Bíblia vai dizer para que eu creia no meu coração e eu confesse isso com a minha boca. E que nesse ato simples, sem mistério, Ele faz com que o meu espírito e o seu espírito volte à vida, volte a se conectar com Deus, volte a acertar o alvo. Então, eu quero te convidar a repetir comigo essa oração. Se você vai fazer ela pela primeira vez ou se você vai se reconciliar, seja quem está aqui ao vivo, no Meeting ou no YouTube, ou quem for ver essa gravação. E depois eu quero que você me chame no grupo, ou me chame no WhatsApp, me chame no Instagram, onde for. E eu vou ter prazer de poder orar especificamente por você. Mas eu quero te convidar a repetir comigo essa oração. Amém? Diz assim, Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz e eu reconheço que assim como todo ser humano pecou, eu pequei e o meu pecado me separa de ti. Por isso hoje eu me arrependo e eu te peço, me perdoa. Me perdoa e me aceita como teu filho. Escreve meu nome no livro da vida, porque hoje eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador da minha vida. E eu sei que se eu morresse hoje, eu estaria em seus braços. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se foi o teu caso, manda uma mensagem pra gente, manda no YouTube, manda no Instagram, manda no grupo do WhatsApp. E vai ser um prazer poder orar especificamente por você. Seja que você está vendo agora, fazendo isso agora ou só na gravação. No mais, gente, tem uma pesquisa aqui e eu gostaria muito de poder te ouvir. Tem uma infinidade de coisas que a gente quer melhorar, de áudio, de infra, de tempo, de tudo. Mas o seu feedback vai ser um presente para nos ajudar nisso. Então, investe alguns minutinhos. Se fez sentido para você esse encontro, investe alguns minutinhos nessa pesquisa e conta pra gente como é que a gente pode melhorar, tá bom? Eu te agradeço, te abençoo e sempre que você quiser estar aqui, venha, porque nós vamos estar declarando mais da vontade de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Amém? Tamo junto? Todos firmes comigo aqui? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa, mais alguma palavra? Não? Então, gente, um beijo enorme. É maravilhoso estar aqui. Me sinto honrada de poder compartilhar a palavra com cada um de vocês. Manda Elaine,
Ei, sua linda. Pode abrir o microfone e falar. Beijo, Cá. Deus abençoe. Será que a Elaine queria falar ou era só pra fazer algum tchauzinho? Ah, era só um tchauzinho? Boa, boa, então deu bom. Então, beleza. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Bora viver por fé, galera. Um dia de cada vez. Deus abençoe muito.